Glória a Deus, glória a Deus. Você que está participando ao vivo, sinta-se desafiado, escreva aí no chat, eu vou. Mas pense antes de escrever, que você está se comprometendo diante de Deus. Jejum e oração pela nossa nação. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, Deus mudou a ministração desse final de semana. Eu já tinha preparado uma palavra que eu queria compartilhar, estava no meu coração. E assistindo alguns pastores que eu admiro muito, que eu respeito muito, que eu considero muito, eu quis trazer esta palavra para esse tempo. Eu achei apropriado para esse tempo. O Senhor foi respaldando isso através da Bíblia, através de muitas pessoas, através daquilo que o Senhor quer para a sua vida. Então preste muita atenção nessa palavra. Essa palavra já foi ministrada pelo pastor Eibe, numa série que ele está fazendo na igreja dele, e tem tudo a ver com o que nós estamos passando. Ela pode transformar a sua vida, ela pode trazer salvação para a sua vida. Não toda ela na íntegra, mas boa parte eu trouxe, e também coisas que eu tirei do livro Vivendo Acima da Mediocridade, de Charles Swindoll. Então fique à vontade para pesquisar esses dados e, por favor, acesse a palavra de Deus em todo o tempo, em nome de Jesus. E o tema dessa mensagem é dando a volta por cima. Você precisa dar a volta naquilo que está acontecendo. Você precisa de um renovo, de um algo mais, de algo diferente para a sua vida nesse tempo, porque as coisas estão complicadas e pode complicar muito mais, queridos. Pastor, mas eu estou de boa. Então receba isso como um antídoto para você não precisar nem passar por situações como essas, coisas que estão fora do nosso controle. Porque todo cristão autêntico, todo cristão verdadeiro, seja ele pastor, ministro, seja ele que cargo que ocupe na igreja ou não, cristão verdadeiro que vive o evangelho, ele passa por tempestade, sim. Ele passa por desertos, por complicações, por tempestades, por tribulações. Isso é um fato. Veja a vida dos heróis da fé, veja a vida dos personagens da Bíblia. Isso é muito real. João capítulo 16, verso 33. A palavra está nos advertindo: eu lhes disse essas coisas para que vocês tenham paz. Parece contraditório ter paz. Neste mundo vocês terão aflições. Então, Deus está querendo que você fique em paz, mediante a todas as aflições, porque você precisa saber quem você é, como o Josiel falou, na hora que estava ministrando o louvor, nesse louvor tão lindo, tão maravilhoso, tão inspirador. Pode ser que você seja promovido nesse Covid, nessa onda de Covid, mas você precisa saber para onde você vai. Você dá a volta por cima na morte, e você vai estar com o Criador. Glória a Deus por esta palavra. Se te falaram, meu irmão, eu quero começar já essa palavra dizendo isso. Se te falaram que sua vida seria um mar de rosas, que tudo ia dar certo, que você não teria problema algum se você viesse para Jesus, foi uma propaganda enganosa. E em nome da igreja do Senhor Jesus, como ministro da palavra de Deus, eu quero te pedir perdão se foi isso que você entendeu, se foi isso que te ensinaram, te mostraram, ou de alguma forma te enganaram. A própria palavra diz: nesse mundo tereis aflições, e ele diz isso para que a gente tivesse paz. Então me perdoe, pelo amor do nosso Senhor Jesus, que o Senhor possa nos perdoar como igreja e viver o todo de Deus. Eu espero que com essas circunstâncias você possa aprender o que Deus quer te ensinar nesse tempo, com todas essas coisas. Nada do que aconteceu na sua vida é por acaso. Nós vamos entrar um pouco nisso, mas eu quero, em nome da igreja do Senhor, pedir perdão. Se você de alguma forma foi ferido, está magoado, desistido por isso, volte para os caminhos do Senhor. Não tem outro lugar para você se apegar, não tem outro Deus, não tem outra pessoa mais maravilhosa do que está com o nosso Senhor Jesus. E essa mesma palavra está dizendo, sabe o que? E esse versículo não terminou, João 16, 33. Contudo, o mundo você vai ter aflição, contudo, tenha ânimo, eu venci o mundo. A palavra de Deus está dizendo,
essa versão da NVI, você está vendo outra. Então, a palavra está dizendo que nós vencemos o mundo, porque Deus venceu o mundo, e Deus é o mesmo ontem, hoje, vai ser sempre, Ele não mudou. Deus quer te colocar por cabeça e não por cauda. Deuteronômio 28 está falando sobre isso. Então, essas tempestades da vida, essas coisas da vida, pode até se intensificar a partir do momento que você assume um compromisso com Deus. As circunstâncias podem piorar para o seu lado. Por quê? Porque você está indo na contramão desse mundo. Você está indo contra um inimigo feroz que quer te matar, te roubar, te destruir. Quando você entende e vive o evangelho de verdade, essas coisas podem vir. Ah, pastor, mas Deus não está no controle? Deus não está sempre controlando tudo? Cansamos de ouvir isso. Isso não quer dizer que Deus está no controle, isso não quer dizer que tudo que acontece é a vontade de Deus. Ele não planejou as doenças, Ele não planejou pragas, Ele não planejou essas coisas para a humanidade. Isso não tem a ver com Deus. O que Deus fez para a humanidade foi um jardim lindo, perfeito, um homem, uma mulher perfeitos para governar esse mundo. Esse era o desejo, esse era o plano, esse era o desenho de Deus. Deus criou o homem para um caminho de vida. Deus criou o homem para um caminho de vida. Esse era o plano inicial. Mas das coisas nós sabemos que deu muito, muito errado. Estamos vivendo nesse tempo. Mas no final, e por isso que em Jesus nós somos mais que vencedor. No final, todas as coisas que nós conhecemos passará, e o Senhor reinará. De tudo que existe nessa terra, a única coisa que você vai encontrar no céu, provavelmente vai ser isso. Se você chegar lá, vai ser você e a palavra do Senhor. Então, nós precisamos entender isso. A vontade de Deus vai se cumprir. O plano de Deus não mudou. Glória a Deus por isso. Ele, com todas essas circunstâncias, Ele deu a volta por cima. E se Ele dá a volta por cima, é porque eu e você também podemos. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Coisas ruins e erradas surgem nas nossas vidas. E isso não é culpa de Deus. Isso é culpa da humanidade. Deus não quer destruir ninguém. Deus não quer destruir ninguém com doenças, com pragas, com fome, com miséria. Tudo isso vem do inimigo, tudo isso vem consequência de escolhas erradas na nossa vida. A palavra diz que Deus é fiel, e se Ele é fiel, quem falta com fidelidade e sofre as consequências somos nós. Quem tem esse plano principal na sua vida, de matar, roubar, destruir, é o maligno, é o inimigo. Isso não quer dizer que tudo também é culpa dele, porque Deus te deu algo muito, muito importante. Deus não sente prazer na morte do ímpio, na morte de alguém que está desviado, na morte de alguém que está perdido. Ezequiel capítulo 33, versículo 11 diz assim: diga-lhes, juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios, antes tenho prazer em que eles se desviem de seus caminhos e vivam. E faz o convite: voltem. Sabe por que Deus não tem prazer, queridos? Porque Ele não tem prazer nessas coisas? Porque Ele te criou. Você é a coroa da criação de Deus, do Pai. E Ele não quer ver você fazendo a vontade do inimigo. Você que é pai, você que é mãe, você entende isso. Você não quer o seu filho lindo, sua filhinha linda, bonitinha, andando com pessoas erradas. Você não quer isso. Se você ama de verdade, você quer o melhor. E é esse mesmo sentimento que Deus tem por mim e por você. Deus podia nos chamar de tantas coisas, mas em Jesus Ele nos chama de filhos. Uau, esse cuidado é para mim e para você. O inimigo, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ele não é páreo para uma luta contra Deus. O inimigo, ele se tornou inimigo de Deus por se rebelar contra Deus. Mas ele não é páreo para uma luta contra Deus. Deus é muito maior. Então, ele sabe disso. Ele não enfrenta disso. A palavra diz que quando ele ouve o nome de Jesus, ele estremece. E tem muita gente que você vai falar de Jesus e ele ignora o que você está falando.
E o diabo estremece quando ouve esse nome. Então o que ele faz? Ele ataca a criação de Deus, a criação mais preciosa de Deus. Ele ataca em todas as áreas, destruindo a criação. Mas ele ataca a criação de Deus, que sou eu, é você. Você é uma criação do Senhor. Você é importante para Deus. Foi falado de salvação, e Ele quer te livrar das garras desse inimigo. Nós nos tornamos inimigo do maligno simplesmente por ter nascido, porque Deus nos deu algo poderoso, algo muito bom, algo muito, muito excelente. Lembra Efésios capítulo 6, quando nós estudamos muito sobre isso ano passado, tivemos um congresso, mas você já viu essa palavra? Efésios 6, a partir do 11, está dizendo assim, para enfrentar esse inimigo, como que a gente deve fazer? Vista toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Não é coisas que Deus colocou não, é ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, é por isso que tem essa convocação de jejum e oração. Não é contra pessoas, que se fosse contra pessoas nós pegaríamos em armas. É contra principados, contra potestades, autoridades dominadoras desse mundo das trevas. A palavra está dizendo, contra forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. É isso que está dizendo. Então, como que nós vamos lutar com isso? Vestindo armadura. Então, um cristão de verdade, ele vence, ele dá a volta por cima, se colocando de joelho. E aí eu não vou falar sobre toda a armadura, porque é muita coisa. Mas vestir a armadura é estar em Cristo. Toda a armadura tem a ver com Jesus. E se você está em Jesus, nada, nem ninguém pode te atingir. Eu quero ver, parece que a câmera balançou, que eu vi que alguns pularam aí em casa. Nada, nem ninguém pode te atingir, queridos. Porque você está em Jesus, você está em Cristo. Então vestir a armadura é estar em Cristo. Olha, Romanos capítulo 8, eu não canso de ler esse versículo. Romanos 8, 38. Pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus por essa palavra. Jesus veio para te dar vida, e vida com abundância. A vitória que vence o mundo está em suas mãos. Se você vestir essa armadura, nas suas mãos você vai segurar um escudo. E o escudo na armadura é o escudo da fé. Essa é a vitória contra o mundo. 1 João capítulo 5, versículo 4. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mas não é fé em qualquer coisa. É fé no Filho de Deus. É fé naquele que foi pregado na cruz. Morreu sim, mas ressuscitou. Ele não foi morto, ele se entregou. Por isso, a nossa fé é de que essa redenção vai acontecer. A nossa fé é de que pode acontecer o pior do mundo. Pode vir a terceira, quarta, quinta onda, uma bomba atômica. Você vai voltar para o seu destino, que é o braço do Pai, se você estiver em Cristo. Se você estiver com essa fé afinada com Deus. Então é a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. É por isso que nós podemos dar a volta por cima, andar como vencedor, de glória em glória, de vitória em vitória, se o Senhor se agradar de nós. Uau! Mas então como que eu faço para Deus se agradar de mim? Essa é a pergunta que você deve fazer. Como fazer para Ele se agradar de nós? Como viver de forma que agrade ao Senhor? A palavra também diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Se Ele se agradar e se alegrar no seu viver, você vai ter força para enfrentar qualquer coisa. Se você estiver em Cristo, você vai cumprir o teu propósito. Quando nós falamos em enfrentar qualquer coisa, não é qualquer coisa que você quiser, é para cumprir o propósito dele. E aí aquela coisa que é tão difícil, que às vezes você está demorando tanto para responder, o chamado de Deus,
você vai ter força, autoridade, poder para realizar. E você vai olhar e falar: uau, foi Deus que fez, porque por mim mesmo, jamais. Então, aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Glória a Deus. Então, como agradar ao Senhor? Andando em fé, com fé no Filho de Deus, porque a palavra diz em Hebreus 11, sem fé é impossível agradar a Deus. Uau, nós precisamos exercitar a nossa fé. Você acredita ou tem fé de que esse Covid pode ser erradicado do Brasil? Amém? Você acredita mesmo nisso? Que logo, logo não vai precisar mais usar máscara? Nós estamos orando, vamos jejuar por isso também. Essa é a nossa arma. Com fé em Deus e que Ele pode mover. Nós não podemos, mas Ele pode. Então, queridos, você é um agente de fé, de esperança, de transformação para essa geração, para esse povo. Essa palavra parece uma palavra motivacional, mas a palavra de Deus nos motiva a viver o propósito dele. Você é um agente de fé, é um agente de esperança, é um agente de transformação, porque dentro de você há o Espírito Santo de Deus. E isso começa a partir da sua vida. Nós não podemos recuar e estar amedrontados com essas coisas. Você é a resposta para esse caos, se você faz parte da igreja. Uma igreja militante, sim, que nós estamos. E se você não conseguir mais militar aqui, você vai para a igreja triunfante, vai estar diante do Senhor. Então a morte para nós não é pavor, não é medo, é promoção. Ah, pastor, você fala isso porque você já não esteve lá perto. Algumas vezes. Só agora no corona, grupo de risco. Nunca visitei tantas pessoas como dessa vez. Então se essa doença tivesse que levar, já teria levado. Então nós precisamos viver. Você toma os cuidados, pastor? Todos. Álcool e gel tem em todos os cantos aqui da igreja. Em casa, no carro. Se acontecer um incêndio, é interessante que não está acontecendo incêndio, né? Mas se acontecer um incêndio, provavelmente vai ser difícil de apagar. Tem álcool para muitos lugares. Tomando conta, fazendo precaução, observando aquilo que precisa, sendo coerente. Porque você também não pode tentar o Senhor teu Deus. Não, esse Covid não me pega. Vai lá na área do Covid e sai cheirando todo mundo lá. Você vai ver o que acontece. Não é assim que Deus trabalha. Se você tiver um propósito, Ele pode até fazer isso. Mas você é um agente de transformação. Leve a palavra de conforto, de carinho, de ânimo. Pare de assistir televisão. Pare de assistir notícias ruins. Você sabe o que significa evangelho? Boas novas, boas notícias. Quer dar boa notícia? Dê notícia do evangelho. Qual que é a novidade do evangelho? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será sempre. Se Ele fez no passado, Ele pode fazer no futuro. No futuro Ele já te disse, você é mais que vencedor. Você não pode ser um elemento amedrontado, sem direção, sem resposta para esse mundo caótico. Não pode ficar com medo. Dentro de nós a salvação. Você representa esse reino poderoso, um Deus poderoso. Você é embaixador de Cristo. Ande como tal. Não se entregue, queridos, a medo. Não se entregue à derrota, à murmuração. Não aceite a condição de sofredor. Pare com esse negócio de ó vida, ó azar, estou com medo, como é que vai ser? Vamos ser cristãos maduros, vamos ser cristãos que buscam a palavra, que entendam a palavra. Eu me deparei com algumas pessoas essa semana, apavorados, o que vai ser, querendo resposta. Os pastores, liderança, são muito úteis no reino de Deus, mas não são gurus. Deus quer falar diretamente com você, tem uma palavra específica. A palavra é viva, é eficaz, o Espírito Santo traduz sobre a sua vida. Tenha fome e sede da palavra, pelo amor de Deus. Levante a sua cabeça. Uau! Olhe para o céu com máscara e tudo. De onde vai vir o socorro? Olhe para a cruz da tua salvação, da tua redenção, da tua justificação. Esse é o lugar que nós devemos nos humilhar. Esse é o lugar que devemos estar prostrados, de reverência, diante de Deus.
de joelhos, mas não diante do inimigo, não diante das circunstâncias. Não, está uma tempestade lá fora, eu vou me encolher aqui. Não, queridos, nós precisamos ir na direção que Deus está sinalizando. Sabe por quê? Porque os inimigos, porque o maligno, o inimigo, todos os seus anjos caídos, ele tem mais medo de você do que você imagina. É ele que teme você. É ele que teme você, homem e mulher de Deus, homem e mulher de honra. Ele teme a sua vida, porque você representa algo poderoso, superior a ele. Creia nisso. Por que ele não enfrenta Deus? Porque ele não tem como enfrentar. Então ele quer destruir aquilo que Deus fez, e ele vai no melhor. Ah, pastor, estou sendo perseguido, estou me sentindo muito mal. É isso que ele quer. Roubar a sua identidade, matar os teus sonhos e o propósito de Deus na sua vida, destruir aquilo que você está construindo de bem. Esse é o propósito dele. Lute contra isso. Você já venceu tudo que você não podia vencer. Jesus venceu já na cruz. Por isso que você é mais que vencedor. Deus quer te dar a vitória, queridos. Pastor, tem certeza? Ele quer te ajudar a dar vitória. Glória a Deus. Mas ele não vai te buscar. Preste atenção nisso. Todo mundo quer ser mais que vencedor. Tá no pódio, coloca medalha. Isso é muito bom, ser vencedor. Mas ele não vai te buscar debaixo da cama. Ele não vai te arrancar do sofá que você está largado, deitado na cama, entregue às circunstâncias. Pastor, a palavra não era motivacional, não era de motivação. Eu estou te motivando a não ficar parado. Deus não vai. Presta atenção, ele não vai te buscar nesse lugar. Ele quer que você faça a sua parte. Porque Jesus, quando foi, ele fez isso. Ele deixou para nós alguém que nos ajudaria todos os dias, até o fim dos tempos. E ele está falando do Espírito Santo de Deus. A palavra para o Espírito Santo é uma palavra grega que significa paracletos. Olha o que significa paracletos: aquele que defende e protege outra pessoa, mentor, defensor, consolador. Ou seja, significa aquele que pega na outra ponta para te ajudar. Deus não vai fazer nada sozinho, assim como você sozinho na força do teu braço também não vai. Mas Deus não podia fazer sozinho. Ele podia e ele pode, mas ele quer e te dá o privilégio de você fazer junto. Já pensou nisso? De repente, vamos voltar para os pais aqui. Eu já tive essa experiência. O Espírito Santo fala muito comigo quando eu estou lavando o carro. É um negócio meu. Quer falar com Deus, quer ter o tempo sozinho com Deus, eu vou lavar meu carro. Eu desmonto, eu quebro algumas coisas, conserto outras, e enquanto eu estou ali, Deus está fazendo. E às vezes os meus filhos vinham para ajudar. E pensa que num estresse, que os meninos passam a bucha onde não deve, risca a lataria do carro, estavam aprendendo. E muitas vezes foi muito estressante. Mas olha o que o Espírito Santo falou. Porque a minha resposta é: não sabe fazer? Sai para lá que eu faço sozinho. E aí o Espírito Santo falou: e se Deus fizesse o mesmo com você? Você não sabe ministrar, você não sabe atender as pessoas, você não sabe fazer as coisas. Sai daí que eu vou fazer, eu vou mandar os anjos. Eu acho que era assim que os meus filhos se sentiam. Quando eu falava para eles: você não sabe fazer, vai para lá, não quer aprender, deixa. Mas Deus não faz assim. Ele nos ama tanto que Ele quer essa parceria. Vem cá, filhinho. Dessa vez foi legal, mas pode fazer melhor. Hoje eu já posso deixar eles lavar o carro sozinho, aprenderam. E Deus está esperando que a gente cresça nessa parceria. Deus está esperando que nós cresçamos com Ele. Ele é o Paracletos. Ele não vai fazer sozinho. Vamos orar para Deus fazer. Não, nós vamos ter que fazer a nossa parte. Em nome de Jesus. Então, meu irmão, se anime, faça a sua parte. Nós estamos numa guerra. E essa guerra é vencida de joelho. É vencida de joelhos. Neemias, quando foi convocado para fazer um muro, e ele estava lá fazendo a obra de Deus, arrumando aquele muro de Jerusalém. Imagino que deu muito trabalho, convocando as pessoas, arrumando recursos. O negócio estava tudo queimado, estava reconstruindo, que é pior do que construir, dá muito mais trabalho.
E ele estava fazendo. E os inimigos, em vez de ficar quieto ou não se meter, porque o trabalho já era árduo, eles foram lá atrapalhar. Aí Neemias podia olhar para Deus: Deus, estou aqui fazendo tua obra, estou fazendo aquilo que o Senhor me mandou, e vem esses camaradas aqui me perturbar. E aí o que Neemias fez? Uma colher na mão, uma ferramenta na mão, uma espada na outra. Hoje nós não precisamos pegar em armas. Se precisar até pegamos, mas não precisamos. E o que nós vamos fazer? Anunciar o Evangelho. Vamos estar fazendo com a mão e com a outra estando de joelho contra as hostes infernais. Não vão prevalecer, já são mais que derrotados, porque Jesus nos fez mais que vencedor. É muito fácil, é muito bom lidar com a vitória, com o sucesso. Não precisa nem de treinamento para isso. Você quer vencer? Ah, eu quero. Ah, quer pagar o preço? Aí já não sei se eu quero tanto. Mas o contrário também é difícil, porque nós não somos treinados, preparados para lidar com fracasso, com derrota, com tempestade, com morte, com coisa ruim, com tragédia. Nossa alma fica abalada, nós ficamos abatidos. E eu sei que muitos estão passando por isso agora. É por isso que essa palavra vem de encontro para o teu coração. Como superar essas coisas, como estar por cima, como dar essa volta por cima. Muitos estão de luto, nós estamos perdendo amigos, estamos perdendo parentes, estamos perdendo ministérios, negócios, é perda total no planeta, não é só no Brasil, infelizmente, está acontecendo diante dos nossos olhos. Então, que essa palavra possa ser curativa para você, que essa palavra venha de encontro à sua vida e seja preventiva também. Isso que eu quero compartilhar. Então, vamos para aquilo que você precisa fazer, que você precisa agir, que você precisa ter como ferramenta bem clara dentro de você, para vencer, receber, estar diante de tudo aquilo que o Senhor preparou. Não acuse Deus pelo que está acontecendo. Não acuse Deus pelo que aconteceu. Não acuse Deus pelo que acontece. Não acuse Deus. Pastor, mas Deus não está no controle de tudo, eu vou acusar quem? Essa palavra é bem interessante. Em relação aos acontecimentos, Deus continua no controle. Deus não é pego de surpresa. Deus sabe de tudo que acontece e vai acontecer. Ele está, quando falamos que Ele está no controle, é que Ele não perde o controle de nada. Ele continua no controle. Ele não é pego de surpresa e diz: ai meu eu. Ele não pode falar ai meu Deus, porque não tem ninguém acima dele. Ai meu eu, olha aí o que está acontecendo, Covid no mundo, o que nós vamos fazer? Ele não precisa fazer uma reuniãozinha lá para saber o que vai acontecer. Ele, sim, no céu, lá no céu, está feito a vontade dele plena, completa. Lá no céu ele tem domínio de tudo isso, a vontade perfeita do Senhor. Não tem nada que impede isso de acontecer. Mas aqui na terra é diferente. Aqui na terra pode acontecer sim, e ele não pode estar no controle de tudo. Como assim, pastor? Isso quase que é uma heresia, isso soa ruim nos nossos ouvidos. Deus não está no controle? Aqui na terra está diferente? Sabe por quê, queridos? Deus nos deu, assim como deu aos anjos, uma coisinha chamada livre-arbítrio. Esses dias falando em casa, eu falei, se Deus não tivesse dado livre-arbítrio, a humanidade ia ser top. Ia ser muito bom, provavelmente. Mas Deus nos deu livre-arbítrio. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que, se por exemplo, alguém quiser pular da ponte da amizade, chega lá na ponte e pula, a gravidade vai levar ele para baixo. É vontade de Deus ou é vontade da pessoa? É vontade de Deus e da pessoa que ela desafiar a gravidade. Ah, Deus pode intervir, mas o diabo pode induzir isso, o diabo que convenceu. Isso é algo bem interessante também. Às vezes queremos colocar a culpa em outras pessoas. Ah, foi minha criação, eu fui abusado, foi meu pai, foi minha mãe, foi tio, foi não sei quem. O Satanás criou tudo isso e eu entrei na dele. Mas até o último momento de todo o pecado que você comete, você tem o poder da decisão.
É você que decide. O dia que formos diante do Senhor para o julgamento, não vai ter desculpa. Não vai poder falar, mas é o país que eu nasci, é a família que eu nasci, foi onde o Senhor me colocou. Não, você tem o livre-arbítrio. Você pode decidir. Então Deus criou essa lei, a lei da gravidade nesse exemplo, mas não quer que ninguém acabe com a sua vida usando essa lei. Não precisa usar ela para se acabar, para terminar, para abreviar a sua vida aqui na terra. Sabe o mandamento que Deus deixou? Não matarás. Começa a partir da sua vida. É sua própria vida. Deus poderia ter evitado tudo isso? Poderia. Ele poderia ter criado pessoas que, ao obedecesse plenamente, como que os robozinhos. Só que Ele nos deu algo com esse livre-arbítrio que é muito, muito melhor ainda, que é a imagem e a semelhança de Deus. A imagem e a semelhança tem a ver com a nossa criatividade, com a capacidade de reproduzir. Preste atenção nisso, os anjos não podem reproduzir, Satanás não pode reproduzir. Isso é o ser humano, por isso somos imagem e semelhança de Deus. É nisso que você é parecido com Deus, tem o poder de criar. Se Ele quisesse fazer a vontade dEle perfeita e boa e plena, Ele faria robôs, e isso Ele fez na criação, muitas coisas, muitos animais, muitos seres que agem por instinto, mas nós somos criados diferente, semelhante ao nosso Deus. Glória a Deus por isso. Por isso não coloque a culpa em Deus das coisas que estão acontecendo. João capítulo 4, no verso 23, diz assim que, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses que Ele procura, adoradores que estejam por livre e espontânea vontade, ligados a Ele, em espírito e em verdade, de uma forma plena, uma adoração completa, porque está falando de Pai, Espírito e verdade. Pai, nosso Deus, Espírito Santo na nossa vida, o nosso Consolador, e a verdade é o próprio Deus, é o próprio Jesus. Ele é a verdade, Ele é o caminho, a verdade e a vida. É a nossa vontade, queridos, alinhada à vontade de Deus, é que vai fazer com que se realize a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, não a nossa. Então foi por isso que Jesus ensinou, por conta dessa vontade, por conta dessa vontade perfeita que Deus quer que aconteça na minha e na sua vida. Jesus ensinou na sua oração modelo. Lembra? Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como ela é feita no céu. Então, no céu não há impedimento da vontade de Deus, para respaldar isso que eu estou dizendo. Mas aqui na terra há alguns impedimentos. Se não fosse assim, Jesus não teria ensinado a orar dessa forma. Não precisaria nem Ele ensinar, já estaria acontecendo a vontade de Deus. Então Ele ensinou isso, para que a gente esteja alinhados com a vontade dEle, e não fazer tudo errado e ainda acusar Ele. Olha só o que esse texto diz, Tiago capítulo 1, versículo 13, 14, 16 e 17. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado, lá no 16, no 14. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esse arrastado e seduzido. Mas lá no 16 diz assim: mas, amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Deus é o mesmo, ontem, hoje, será sempre. Ele não muda, Ele é imutável. Mas eu quero ler em outra versão para ficar mais claro ainda, na versão A Mensagem. Presta atenção nisso, abra bem seus ouvidos, que algumas palavras aqui vai soar para você muito, muito, muito comum. A palavra de Deus é tão tremenda, tão escrita, tão bem feita, tão rebuscada,
mas essa versão traz um pouco mais no popular. Tiago capítulo 1, versículo 13, o mesmo texto. Ninguém que esteja passando por lutas pode ter a cara de pau de dizer, é Deus que está me tentando. É isso mesmo que está dizendo a Bíblia, a cara de pau. Deus não tem nada a ver com isso, e Ele não põe o mal no caminho de ninguém. Ceder à tentação é decisão nossa. Culpar a Deus é malandragem. A tentação nasce dos impulsos inconsoláveis dentro de nós. Portanto, queridos amigos, não se engane. Tudo que recebemos que é bom e perfeito, só pode vir diretamente do Pai. Em Deus, olha, presta atenção nisso. Em Deus existe plena firmeza. Nele não existe instabilidade. Foi Ele que nos trouxe a vida pela palavra da verdade. Até rimou. Sua maior alegria, presta atenção nisso. Sua maior alegria somos nós, coroa da sua admirável criação. Fala a verdade, irmão, faz tempo que você não recebe um elogio desse. Eu vou até ler de novo. Em Deus existe plena firmeza, nele não existe instabilidade. Foi Ele quem trouxe a vida pela palavra da verdade. Sua maior alegria somos nós, coroa da sua admirável criação. Glória a Deus, você pode aplaudir aí para esse Deus, Ele é perfeito, Ele só quer coisas boas para a sua vida. Ah, pastor, desde quando que Ele quer isso? Jeremias, lá no Antigo Testamento, capítulo 29, versículo 11, diz assim, o próprio Deus está falando, porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para você, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de lhes causar dano, plano de dar-lhe esperança e um futuro. Ele quer que você dê a volta por cima, então não acuse Deus. É muito interessante isso, porque pessoas que não entendem isso, não entendem a Deus, não está nem aí com Deus, com a palavra dEle, com as celebrações feitas para Ele, com o devocional, com a vida da igreja dEle, quebra princípio o tempo todo, e aí quando a desgraça vem, eles querem culpar Deus. Ué, mas Deus não é bom? Coloca a culpa no maligno, coloca a culpa em Deus, coloca a culpa nas pessoas, nunca toma para si. Não, você pode escolher, você tem o poder da escolha, isso tem a ver com o seu livre-arbítrio. Você pode dizer não, pare de dizer sim, sim, sim para o pecado o tempo todo e não para Deus. E aí quando a coisa ruim vem, vamos apegar a Deus, vamos chamar um sacerdote, vamos atrás de alguém, ora por mim, sabe? E tem crente que é assim, os crentes 6 horas por mim aí porque eu não tenho tempo, sabe? 6 horas aí, gente. Diz isso o tempo todo, diz sim para a concorrência o tempo todo, vivendo do jeito que o maligno gosta. E aí quando as coisas acontecem, não, Deus não é bom coisa nenhuma. Atos capítulo 10, verso 37. Sabe o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo de João? Quando João pregou com Deus, e Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e com ele andou toda parte, Jesus andou toda parte, fazendo bem, e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava nele. Jesus estava fazendo bem, quem estava oprimindo era o diabo. Então não vem com essa de que foi culpa do Senhor. Quem está fazendo bem, o texto está dizendo, é o próprio Deus, é o próprio Senhor Jesus. E Ele, Hebreus capítulo 13, verso 8, confirma isso de novo, é o mesmo ontem, hoje e será sempre. Então recuse acusar a Deus pelas coisas mal feitas, pelas desgraças que está acontecendo. A acusação, queridos, te afasta de Deus. E se você se afasta de Deus, você perde o melhor, o único que pode te dar a solução do seu problema. Então não acuse o Senhor. Não acuse o Deus daquilo que está acontecendo. Outra coisa que você deve entender e interpretar
e ficar atento naquilo que Deus está ensinando, a forma que Deus nos ensina, a didática de Deus, os ensinamentos de Deus, o que Ele está querendo te ensinar com essa circunstância, com essa tempestade. Eu aprendi a duras penas a parar de perguntar por que está acontecendo isso, porque, ó vida, ó azar, é comigo, eu sou azarado, sou marcado para sofrer. Nada disso. Pare de perguntar por que dessas coisas e comece a perguntar o para quê. Isso faz toda a diferença, sabe por quê? Porque tem a ver com o eu, tem a ver com você. E para quê tem a ver com o que Deus quer. O que Ele quer te ensinar? Estou passando por uma luta, estou passando por um deserto. Tem gente que sai de um deserto e entra no outro. Vamos virar esse mapa, pelo amor de Deus. Pare de perguntar por que eu estou nesse deserto. Comece a perguntar para quê. É para aprender? Se vai aprender, aprende logo e lição, vida que segue. É assim que funciona. Deus não desperdiça oportunidade para nos ensinar. Uau! Não importa se o que você está passando veio do maligno, veio de outro, é culpa do governo, é culpa sei lá do que. A coisa está ruim, Deus quer te ensinar através disso. Ele é especialista em fazer da calamidade uma oportunidade para você fazer, para te fazer melhor, para te moldar, para nos moldar. E esse é o poder do nosso Deus. Ele não desperdiça nada. Então não acuse Deus, saiba perceber e aprender. Pede para aprender. A palavra de Deus diz para pedir para o Espírito Santo aprender as lições dele. Seja humilde para aprender, para aceitar as repreensões. Seja humilde, coração aberto, quebrantado, arrependido, para acessar o que Ele tem para você. Arrepender-se, essa é a nossa força. Por quê? Porque a palavra diz que Deus não resiste a um coração contrito, ao coração constrangido, ao coração assim. Creia nisso, queridos, creia nessa palavra. Se arrependa, se humilhe de verdade diante daquele que tem o poder para transformar a sua vida. Pastor, mas a luta está muito grande. Quanto maior a luta, maior vai ser a vitória. Mas tem que mudar o foco. Que a tua oração possa ser este salmo, Salmo 103, do versículo 1 ao 5. Essa seja a sua oração, que diz assim: bendiga ao Senhor a minha alma, independente da circunstância. Bendiga ao Senhor todo o meu ser, corpo, alma e espírito. Por isso, convocação de jejum e oração. Bendiga ao Senhor a minha alma, não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. E Ele não esquece, mas você precisa lembrar. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, diz a palavra do Senhor. Quem resgata a sua vida da sepultura e a coroa de bondade e compaixão. Já estaria bom demais se terminasse aí. Mas o texto diz que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Uau! O livro que eu citei, Viver Acima da Mediocridade, fala de águia. Compare a vida do cristão com a águia. E é o único pássaro, queridos, que pode transpassar uma tempestade e voar por cima dela. Glória a Deus por isso. Então, que você busque, tenha essa fome e sede da presença de Deus. Eu anotei algumas coisas aqui de um áudio que eu estou assistindo, não lembro, eu estou ouvindo, não lembro o nome do autor, mas a fome e a sede naturalmente, ele diz, e isso é verdade, traz loucura. As pessoas podem fazer loucura por causa de fome e sede. Fome e sede natural, de alimento natural. É a coisa mais persuasiva e é a coisa mais motivadora. Uma nação com fome pode ser dominada. Uma nação com fome pode ser dominada. A pessoa pode entrar em desespero e em nome de matar a fome pode matar outras pessoas, matar qualquer outro ser para matar a sua fome. É esse nível de fome que eu estou pedindo que você tenha. Estou invocando ao Senhor que você tenha essa fome e sede de Deus, que você peça para morrer se você não tiver a presença dEle. Fome e sede da palavra, fome e sede da revelação, da comunhão, da presença de Deus.
Busque essa fome. Outra coisa que é importante que você precisa aprender, que Deus tem cura para todas as coisas, mas o remédio às vezes é amargo. Você precisa aprender a tomar o remédio que Deus dá. Às vezes temos uma lista de coisas que queremos, e muitas coisas pedimos, e isso não é errado, você pode continuar pedindo, mas só que tem coisas que Deus age e faz, que de repente você não gosta, e o remédio se torna amargo. Aquilo que é a solução de Deus é amargo, porque nós temos que orar e pedir que seja feita a tua vontade, Senhor. Pode fazer do seu jeito, Senhor. Ó, se fizer, tá bom. Aí ele começa a fazer, você começa a espernear. Não quero. Já tomou remédio amargo? Os remédios hoje são docinho, né? Mas antigamente, às vezes o remédio era pior do que a doença. É verdade. E eu anotei aqui porque nós temos esse testemunho na nossa casa. Eu era empresário, tinha uma expectativa com a empresa muito grande, muito boa nos meus planos. Queria que ela fosse próspera, de um jeito assim que nem precisasse mais da gente estar fazendo aquele trabalho. Que foi mega empresário, que essa empresa se desenvolvesse e que eu tivesse tempo livre para fazer a obra do Senhor. Uau, que plano perfeito! E também eu sendo livre, com a empresa me sustentando, e a minha família, minhas coisas, eu teria o tempo para o Senhor, e não seria um peso para a casa do Senhor, para a igreja do Senhor. Olha só que nobre, né? Que coisa linda. Louvado seja eu, glória seja dada a meu nome. Grande engano. Pastor, mas Deus não pode fazer isso na vida das pessoas? Pode, mas na minha foi diferente. Eu pedi, Deus fez, só que do jeito dele. E do jeito dele começou a ficar amargo. E aí começou a luta. Não, desse jeito eu não quero, Deus. Desse jeito eu não vou. E a alma grita, esse remédio não. E algumas coisas acontecem igual na palavra de Deus. Olha só, Êxodo capítulo 15, no versículo 20 em diante. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, também irmã de Moisés, pegou um tamborim, todas as mulheres, e seguiram tocando os tamborins, dançando. E Miriam lhes pedia cantando: cante ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou o mar, o cavalo e o seu cavaleiro. Lembra da passagem do Mar Vermelho? O exército de Faraó tinha se afogado naquele mar, e aí o povo estava aqui celebrando, canções foram escritas, motivo de festa, o povo estava livre do Egito, livre do Faraó, do outro lado do mar, sem perigo algum. Glória a Deus, festa, tudo mil maravilhas. Uau! Deus falou, Deus prometeu. E olha o que acontece a partir do verso 22. Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho, onde aconteceu o fato, até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Provavelmente eles tinham uma reserva de água, mas pensa numa sede. Então chegaram a um lugar chamado Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. Esta é a razão porque o lugar chama-se Mara. E o povo, isso só naquele tempo, não acontece mais, e o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: o que bebemos? E o povo começou a reclamar, como se Moisés tivesse pego um Uber, tinha ido na frente, preparado tudo aquela coisa amarga para eles. Não, Moisés foi na mesma nuvem. Nesse tempo lá, no Êxodo 13, você vai ver isso, nós estamos lendo 15, você vai ver que Deus direcionava o povo, através de uma nuvem durante o dia, protegendo do calor do sol, e uma coluna de fogo durante a noite, para aquecer e deixar o povo quentinho, tudo de boa, e direcionava. Quando a nuvem se movia, o povo se movia debaixo. Foi Deus que colocou essa nuvem lá em cima desse lugar. Pastor, o que isso tem a ver com remédio? Nós já vamos chegar lá. Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto, e ele lançou na água, e essa se tornou boa. Em Mara o Senhor lhe deu leis e ordenanças, e o colocou à prova, dizendo-lhe: se vocês derem atenção ao Senhor, ao seu Deus, e fizerem o que ele aprova,
se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecer a todos os seus decretos, não trarei sobre você nenhuma das doenças que trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Eles já tinham visto tantos milagres ao vivo e a cores. Deus estava direcionando o povo para aquele lugar, porque ali estava a cura, apesar da água ser amarga. Quando sentiram que a água é amarga, começou o falatório, acusaram a Deus, começaram a falar mal de Deus, não aprenderam com a coisa, não entenderam o ensino, acusaram Moisés, acusaram a Deus, não queriam o remédio. E a água, ela era e é totalmente potável, limpa, com minerais, com propriedades curativas, medicinais. Cientistas descobriram isso, lógico, não naquela época, mas na nossa época. Eu já estive nesse lugar chamado mar, eu tenho foto nesse lugar. Eu ganhei um camelinho de uma criança naquele lugar, de madeira. Então, aquelas águas continuam sendo amargas, porque Deus fez um milagre provisório, vamos dizer assim. Ele transformou a água não tão amargas, mas com certeza ela perdeu propriedades curativas, que o povo não quis tomar. 3 dias sem tomar água, e a água estava amarga. Provavelmente eu tomaria daquele jeito mesmo. Sabe, quando quando nós não queremos tomar o remédio, porque é amargo, quando nós não ouvimos e não obedecemos a palavra de Deus, não ouvimos, não seguimos direções de nossos líderes, sacerdotes que estão sobre nossa vida, que Deus levanta sobre a nossa vida, não aceita correção, você murmura, porque a coisa está muito difícil, você reclama, tem atitude, se rebela, em atitudes e em pensamentos, às vezes não em atitudes, mas aqui dentro fala, não vou não, esse pastor está maluco, orar 4 horas da manhã, para quê? Deus, esse horário não deve estar nem acordado, ir para a oração, ir para as ruas, chamado, convocado para orar, não vou não, começa, o remédio é amargo, é perigoso, é amargo, mas ele traz cura. Olha só no versículo 27, depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água, e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Imagine, né, como diz lá no Nordeste, a cara de tacho daquele povo, né? Nós não vamos tomar essa água não, a nuvem está lá, receberam o sermão, ó. Se vocês tivessem me dado atenção, vocês seriam curados, a bênção e tal. Levaram um sermãozinho lá ainda, debaixo da nuvem, e a nuvem se deslocou, rapidinho ali perto, 12 fontes de água. Tivesse tomado o remédio amargo, a coisa boa viria depois. Então fique longe, queridos, de atitudes assim, para você não perder o melhor de Deus. Às vezes as coisas parecem descontroladas, desconfortáveis, amarga, só que Deus traz o deleite, e Ele tem preparado um oásis. É ruim, mas é bom. É ruim, como assim é ruim, mas é bom? É ruim no momento, mas é bom o resultado. A gente, quando criança, tomava aqueles remédios horríveis, mas depois aquela dor, aquela cólica não tinha mais. Romanos capítulo 8, verso 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que há de vir, com a glória que nos espera, que será revelada. Não compare, essas coisas que nós estamos passando aqui, é nada diante da glória que vem. Provérbios 12, 1. Todo aquele que ama a disciplina, é difícil, mas amar a disciplina é a mesma coisa de gostar de remédio amargo. Tem gente que gosta de boldo. Ama o conhecimento, que é o deleite, mas aquele que odeia a repreensão é tolo, a palavra está dizendo. Sabe, queridos, nosso potencial é forjado na repreensão, nas tempestades, nas adversidades, seja ela de onde vier, nós somos forjados nisso. Provérbios capítulo 15, verso 31, quem ouve a repreensão construtiva, terá lugar permanente entre os sábios. Quem recusa a disciplina, faz pouco caso de si mesmo, é a tolice, mas quem ouve a repreensão, obtém entendimento. Glória a Deus.
Glória a Deus. Nós estamos caminhando para o fim dessa palavra, dessa ministração. Tem muito mais coisas para compartilhar sobre isso, mas que você guarde isso. Não acuse a Deus, independente da circunstância. Aprenda o que Ele está ensinando. Para que, Deus? Para que eu estou vivendo isso? E por mais amargo que seja, saiba que lá na frente tem um oásis, tem algo melhor. O melhor de Deus ainda está por vir. E muitas vezes cantamos isso, foi falado de Deus nos comparar com uma águia. E eu quero trazer esse último versículo, Isaías capítulo 40, verso 30 e o 31. Porque diz assim: até os jovens se cansam e ficam exaustos. Para jovem se cansar e ficar exausto, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor, você é daqueles que esperam no Senhor? Porque está dizendo, aqueles que esperam no Senhor, renova suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Que essa palavra venha de encontro ao teu coração, à tua vida, que você possa se arrepender dos seus maus caminhos. De repente você precisa se arrepender de ter acusado Deus por algumas circunstâncias, de culpar a Deus. Isso não é permitido, não é possível para nós. Eu vou perdoar a Deus, mas você precisa de um conserto com Deus. Ele é tudo bondade, Ele tem o melhor para você. Se teve alguma coisa, uns intempéries na sua vida, eu te garanto, a palavra está dizendo, não é culpa do Senhor. Os planos dele são de vida, vida em abundância. Que essa palavra venha de encontro ao seu ser, na sua mente, no seu coração, no seu intelecto, que você viva ela poderosamente em nome de Jesus. Pai, eu quero apresentar diante do Senhor cada vida, cada pessoa que representando sua família está participando nessa live, vendo essa palavra, Senhor, vendo, Senhor, nesse canal, aquilo que o Senhor quer e tem ministrado, Senhor, para a nossa nação, para a nossa igreja. Que essa palavra, Senhor, traga transformação, traga libertação, que eles possam, Senhor, arrepender-se dos seus maus caminhos, dos caminhos que achavam que eram certos, e voltar, Senhor, para aquilo que o Senhor projetou para a vida deles, caminho de vida. É o Senhor que conhece, sabe os planos que tem para cada um deles, planos de fazê-los prosperar, de livrar, Senhor, de todo mal, de toda dor, de fazê-los, Senhor, um agente do teu reino, um embaixador da tua palavra, para que não apenas ele e sua casa sejam livres, mas sejam inspiração, sejam um canal de bênção, Senhor, para esse mundo que está precisando, Senhor, de uma ação sobrenatural. Pai, o teu Santo Espírito que nos ajuda, que pega do outro lado, que venha e traga essa palavra de forma que eles entendam, que possa convencer, Senhor, a cada um daquilo que é os seus caminhos. Que essa palavra, Senhor, traga esperança, que essa palavra, Senhor, traga ânimo, traga, Senhor, uma inspiração, uma força motriz, Senhor, para que não sejamos derrotados nem abatidos em nada daquilo que o mundo trouxer sobre nós. Nós, como igreja do Senhor, declaramos a tua bênção sobre teus filhos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo do Senhor. Que você receba essa palavra dizendo amém, amém, amém. Glória a Deus. Nós vamos para mais um louvor para encerrar, mas eu quero que você estenda suas mãos aí em casa mesmo, onde você estiver, e que a graça do Senhor Jesus, que a doce e poderosa comunhão do Espírito Santo de Deus, que te faz dar a volta por cima em qualquer circunstância, venha sobre a sua vida hoje e sempre. Que você viva, receba essa palavra dizendo amém, em nome de Jesus. Glória a Deus.